Vamos lá, gente. Bom dia. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Estou aqui na biblioteca nossa, chamada Adroaldo Modesto Gil. Estou tentando fazer a câmera pegar a foto do Adroaldo. Está em cima da minha cabeça. Para compartilhar com vocês a alegria de ter conhecido este homem tão incrível, que foi o Dr. Adroaldo Modesto Gil. Que Jesus nos abençoe e que os benfeitores amigos nos ajudem a contar essa história da melhor maneira possível. Vamos lá. Macumba pega. A palavra macumba está errado, porque macumba não é um trabalho feito. Macumba é um instrumento musical, que tem o nome de macumba. Mas vulgarizou no Brasil, fazer um despacho de mal para alguém chama-se macumba. Preparar um trabalho numa encruzilhada chama-se macumba. Então, vamos lá. Meados da década de 70 para 80. Eu estava com aproximadamente 18 para 19 anos de idade. Trabalhava numa empresa chamada Fama Filmes, em São Paulo, na Rua Vitória, número 28. E nossa empresa tinha uma filial na Rua Triunfo, que era ao lado da Rua Vitória. Era uma empresa cinematográfica, eu era auxiliar de departamento pessoal e eu adorava aquele trabalho. Recebia uns artistas, enfim, a empresa comprava filmes do exterior e divulgava no Brasil, publicava no cinema, né? Expunha nos cinemas de todo o Brasil, lançava os filmes. Certo dia, uma senhora chamada Dona Olga, que eu gostava muito dela, uma senhora muito querida, uma negra, de porte médio, meio fortinha, e ela era mãe de santo, babalorixá, né, como se fala, a religião dela afro. E ela saiu de férias, Dona Olga. E Dona Olga ficou de férias por um mês, e quando a Dona Olga voltou para trabalhar, eles iam mandá-la embora após as férias. E ela chegou, não sabia, foi para a cozinha, porque ela é que cuidava da cozinha, do café dos funcionários, enfim. Dona Olga chegou na cozinha para abrir os armários e as chaves não abriam os armários. E a Dona Olga, então, não entendendo o que aconteceu com as chaves, saiu da filial nossa na Rua do Triunfo, que era a 40, 50 metros de distância, e subiu no nosso prédio na Rua Vitória. Foi procurar saber o que tinha havido com os armários que não abriam. Quando ela recebe a triste e fatal notícia: Dona Olga, a senhora está despedida, não precisamos mais dos seus serviços aqui na empresa. A senhora saiu chorando da sala do chefe, do RH, e passou pela minha sala, no andar de baixo. E ela parou na minha mesa chorando e falou assim: meu filho, Cido, meu filho, eu estou muito magoada, porque de eu ser mandado embora não há problema algum, mas trocarem os segredos dos armários da cozinha, eu nunca fui ladra, eu nunca roubei nada de ninguém, e isso não vai ficar assim. Você me aguarde, Cido, você espera para você ver o que vai acontecer. São 3 pessoas que fizeram essa maldade comigo, e essas 3 pessoas vão perder o emprego no prazo de 3 semanas, a contar da data de hoje. Primeiro, vai o diretor da filial, o Dr. Pavan. Segundo, vai o Tostão, que era o meu chefe direto. E terceiro, que eu não lembro o nome da pessoa, vai fulano, que fez a fofoca sobre meu nome. Eu falei: Dona Olga, não faça isso. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Eu não era espírita ainda kardecista, tá, gente? Eu era católico e conhecia pouca coisa da Umbanda. E morava a 3 quadras da empresa que eu trabalhava. Bom, Dona Olga saiu chorando e eu fiquei pensativo. Muito pensativo. Durante uma semana eu fiquei pensando: será que ela vai fazer alguma coisa contra eles? E de repente, uma semana depois, o diretor da filial nossa, da Rua do Triunfo, foi mandado embora.
A minha antena ligou. Que coisa estranha, que coincidência mais estranha. Pensei comigo. Só eu sabia disso. Do desabafo dela comigo chorando. Passado mais uma semana, o Tostão foi mandado embora. Aí isso eram 9 horas da manhã. Aí eu me assustei. Não, tem alguma coisa errada acontecendo. E guardei aquilo comigo. Era um segredo dela para mim. Como eu morava perto da empresa, eu almoçava em casa. Eu tinha 1h30 de almoço. Eu morava no primeiro andar de um edifício, na rua Santa Ifigênia. E eu fui para casa almoçar com aquilo na cabeça, pensando. Almocei, deitei um pouco para descansar por uns 20 minutos. E pensando no que se isso seria verdade ou não, se seria fantasia da minha cabeça ou não. De repente, eu acabei de fechar o apartamento, escovei os dentes, fui descer de escada para voltar para o trabalho período da tarde. Quando eu fui descendo a escada, a minha perna esquerda foi repuxada e veio parar no abdômen. Eu não conseguia abaixar a perna. O zelador do prédio me pegou no colo, me levou para o apartamento, chamou a empresa que eu trabalhava, que me levaram na mesma hora, por volta de 1h da tarde, 1h15, para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Vila Buarque. Lá chegando, por volta de 1h15, 1h30 da tarde, fizeram em mim todos os exames disponíveis na época. Agulhas na perna, máquinas para fotografar, raio-x, uma série de exames. 6 horas da tarde, o médico veio falar: olha, não descobrimos nada em você. Não tem nada que justifique a sua dor. Aplicaram uma injeção de Baralgin, deram uma receita e mandaram eu para casa. A dor tinha aliviado um pouco. Por volta das 9 horas da noite, a dor começou a voltar, com tudo. Ia naquele desespero, sem poder sair da cama, um amigo meu me ajudando, uma vizinha ajudando. Falei, gente, eram mais ou menos 9h30 da noite, eu chorando de dor, e a perna dobrada até a barriga, a perna esquerda. Ele busca o Cleiton. Cleiton era um médium que morava na Vila Carrão ou Vila Matilde, não me lembro agora. Um rapaz bastante comprometido, usava até maconha, era da escola de samba Nenê da Vila Matilde, enfim, um rapaz com um comportamento bastante duvidoso para as pessoas que têm críticas quanto à moral ou comportamento de alguém. Eu tinha um carinho muito grande pelo Cleiton, muito grande, mas não uma amizade íntima, mas tinha uma amizade por ele, e falei, busca o Cleiton. Pegaram um táxi, naquela época não existia telefone, celular muito menos, eles também não tinham telefone fixo na casa deles, pegaram um táxi e foram buscá-lo, chegaram no meu apartamento por volta de 11h30 da noite para meia-noite. A hora que o Cleiton entrou no apartamento, ele incorporou de imediato na porta do apartamento um caboclo Ventania, e ele incorporava total, os olhos dele ficavam estufados para fora, ele se transformava completamente. Eu deitado na cama chorando, ele foi até mim, tirou o lençol que estava me cobrindo, e eu mordendo o lençol de dor. Falou, levanta. Me levantou no braço, colocou o lençol no chão do quarto, e pegou eu pelos ombros, pelo braço, e me jogou 3 vezes para cima e para o chão. Quando ele acabou de jogar a 3ª vez, para cima e para baixo, ele falou assim para mim, numa linguagem de caboclo: Mureco, agora anda, faz andador em cima desse lençol. E eu andei. Cadê a dor? Falei, caboclo, sumiu. O que aconteceu, caboclo? Isso, Mureco, é para vós me ser, é para Suncê, não se meter onde não é chamado, deixar de ser enxerido. E como assim? O que eu fiz, caboclo? Não lembro de nada. Lá no seu trabuco é trabalho para eles, tem uma mulher que foi injustiçada, e ela falou com voz de ser, falou com Suncê, que ia se vingar e fazer justiça pela maldade que fizeram com ela.
E ela começou a trabalhar para esse fim. E já foram 2 embora. Falta o terceiro. O teu pensamento entrou no meio do trabalho. Linguagem do caboclo, tá, gente? O teu pensamento entrou no meio do trabalho. As entidades que estão fazendo a justiça, para você não atrapalhar com o pensamento, jogaram você para fora do círculo do trabalho. Portanto, vai cuidar da sua vida e deixa ela resolver a vida dela como ela achar melhor. Bom, hoje, depois de um pouco de estudo, eu aprendi que tudo é um campo energético. O trabalho, os símbolos dos materiais que se usa para fazer um trabalho, eles, onde oferece para uma entidade, enfim, ele é cheio de energia através da prece, etc., ou da prece, ou da invocação de tal espírito, que não seja caboclo nem preto velho, claro, uma entidade de um outro nível que vai trabalhar para aquilo. Então cria-se um campo psíquico em torno da médium e dos devedores, da ofendida e dos ofensores. Se está certo ou não, eu não vou discutir a questão. Eu acho que não está. Mas, enfim, o meu pensamento é um campo de energia. Os espíritos que estavam trabalhando para ela para fazer justiça não queriam me fazer mal, mas o meu pensamento estava cortando o final do trabalho dela para fazer a justiça. E aí me jogaram para fora, me dando uma dor horrorosa na perna. Eu pensei que fosse algo mais grave. E ninguém sabia, o Cleiton, o médium Cleiton não sabia. E nem lá em casa eu contei para ninguém sobre o fato. Era uma coisa que estava na minha cabeça. Portanto, infelizmente eu continuo ainda metendo meu bedelho onde não sou chamado. Ou talvez onde eu sou chamado. Seja através de uma atitude, de uma decisão, de uma busca, de uma orientação, de somar ao grupo para um trabalho, para uma ideia que possa dissipar as trevas, como estamos fazendo com relação ao outro assunto que eu vou publicar no próximo YouTube daqui a pouco, depois que eu soltar esse daqui. Esse aqui é só para falar desse caso, sobre trabalho pega, e falar mais uma coisa muito legal para vocês, mais 5 minutinhos. Quando eu me mudei para Uberaba em 86, eu conheci muitos espíritas na cidade. Mas perto da minha casa, no bairro da Abadia, tinha uns 2 senhorizinhos chamados Vô João e Vô Lázaro. Era uma casa muito simples. Eles eram pedreiros, semi-analfabetos. Eles entregavam pães todas as manhãs para os pobres, lá do alto da Abadia, aqui no bairro de Uberaba, perto do Leblon. E toda noite, às 6 da tarde, tinha o Evangelho das 6. O ambiente era tão envolvido de energia, de ectoplasma, que ao fotografarmos o Vô João e o Vô Lázaro, saiu toda a mancha ectoplásmica do lado deles e figuras de espíritos. Todo o ambiente do centro espírita, do lar de Lázaro, era tudo impregnado com fluidos curadores. A cisterna deles, o poço onde se pegava água, o Chico Xavier ia lá às vezes tomar um café, bater papo com eles. Ele sentava lá no quintal e pegava a água do poço, dizendo que a água era fluidificada dentro da própria cisterna. E de lá o tio Chico, o Chico Xavier, ficava olhando rumo a Ribeirão Preto, olhando para o lado do Rio de Janeiro, Uberaba, Ribeirão, Rio, admirando a cidade de nosso lar, da casa de Lázaro e de Joãozinho. Esses eram os velhinhos, e quando aplicavam um passo na gente, as mãos deles todas ficavam quentes pelo trabalho de cura que eles realizavam. E certa vez, eu estava muito nervoso em casa por alguma coisa, eu estava com a minha fé abalada, eu estava irritado, e eu xinguei, eu falei umas besteiras, que eu não acreditava em Jesus, que era tudo uma mentira, que eu estava perdendo meu tempo. Eu estava, na verdade, muito, eu nem lembro o que era.
Graças a Deus apagou da minha memória. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou lá no vô João e no vô Lázaro tomar um passe, para ver se eu melhoro esse desespero, essa raiva que eu estou sentindo. Eu estou muito indigno hoje. Hoje eu estou muito sujo mentalmente. Eu não estou dando conta de mim mesmo. E lá fui eu, para a casa do vô João, vou lá, pedi um passe deles em mim. Quando eu cheguei na casa do vô João, os olhos azuis, cabelo branco, vivia numa cadeira de rodas. Falou, ô meu filho, eu estava esperando você. Falei, para quê, vô João? Porque eu preciso de um passe. Eu falei, o senhor está brincando comigo? Eu não posso te aplicar um passe. Se eu te aplicar um passe, eu mato o senhor. Eu estou com a energia toda destrambelhada. Eu não estou hoje muito católico, não, muito espírita, não. Não, meu filho, pois eu preciso de um passe seu. Falei, como assim, vô João? Eu não posso lhe aplicar o passe. Pode e vai me aplicar um passe. Porque você, meu filho, você é bom. E pessoa que é boa, que é bom que nem você, precisa aplicar o passe em mim. Envergonhado, não tinha outra saída, eu pus as minhas mãos sobre ele e apliquei um passe no vô João. Ao término do passe, eu não tinha mais raiva nenhuma, mágoa nenhuma, eu estava limpo. E aí eu entendi a lição que eles me deram naquela tarde de sol em Uberaba. Ele, na verdade, sabia que eu estava descompensado. E quando ele me pede para lhe aplicar o passe, foi ele que me curou. Mas, na verdade, talvez ele tenha uma certa razão. Não que eu seja bom, que a gente vê nos outros o que tem dentro do nosso coração. Ele devia ter visto algo em mim, além do meu lado negativo, coisas boas em mim. Ele quis ativar em minha alma, em meu psiquismo, em meu cérebro, em minha mente, o meu lado positivo, para anular, naquele momento, o lado negativo que tinha vindo à tona. Está aí, duas pequenas histórias interessantes, uma em São Paulo, na década de 70 para 80, aos meus 18 para 19 anos, com a nossa irmã Dona Olga, mãe de santo, que foi injustiçada na empresa. E o outro em Uberaba, em meados de 86 para 87, no lar de Lázaro. Hoje os dois já desencarnaram. Eles faziam casas para as pessoas pobres. Eles eram pobres, mas faziam casas no alto da abadia, perto do Leblon, para as famílias carentes. Portanto, fazer o bem não depende de dinheiro, depende de boa vontade. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Obrigado pela manhã. Vocês viram agora há pouco, vão publicar a sopa fraterna da nossa casa Francisco de Assis. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Até mais tarde, se Deus quiser, ainda hoje.